Olá a todos. Como sempre, demorando para fazer um novo vídeo, mas vamos lá. Hoje eu vou fazer um terceiro vídeo abordando literatura publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E não que as Assembleias de Deus esteja endossando o livro de Enoque, nada disso. Então, para tirar qualquer mal entendido, né? Logo de início eu vou fazer o que eu fiz nos dois outros vídeos, né? Eu vou ler aqui um trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, a Confissão de Fé das Assembleias de Deus. Eu vou ler aqui o que ela trata sobre livros apócrifos, né? Nas páginas 28 e 29, no item 5, está grifado aqui, os livros apócrifos e pseudepígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das escrituras sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos, e nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Páginas 28 e 29 da Confissão de Fé da Assembleia de Deus. Então, para que não fique qualquer mal entendido, né? Eu deixo logo no início desses vídeos com relação a publicações pela CPAD, né? Como são textos importantes, né? Então, esse canal aqui eu trato sobre o livro de Enoque, da importância que ele teve no cristianismo primitivo, do judaísmo, né? Então eu faço questão de citar isso para não ter qualquer falatório, né? Então acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? E eu vou citar aqui um livro que faz uma menção do livro de Enoque, e um outro ele aborda um tema que vem do livro de Enoque, né? Eu vou começar aqui com a publicação do livro A Bíblia na Igreja Antiga, sua criação, uso e interpretação, publicado por Justo L. Gonzalez, pela CPAD, 2022. Aqui a data, 2022. Eu vou aqui na página 20. Sempre faço umas
as confusões aqui. A página 23. Página 23. Ele vem aqui explicando, né, com relação à diferença, o nome dos livros, né, entre a Igreja Católica e a protestante, né? Então eu vou pegar aqui para não ficar sem sentido. Eu vou pegar aqui no terceiro parágrafo e falar assim: a respeito dos nomes dos próprios livros do Antigo Testamento, há também algumas diferenças entre alguns dos que são dados nas Bíblias protestantes e alguns dos que aparecem nas Bíblias católicas. As principais diferenças apresentam-se em dois livros históricos. Aquele que os protestantes chamam de os dois livros de Samuel e os dois livros de Reis, a Bíblia católica tradicional denomina-os como os 4 livros de Reis. Os que os protestantes chamam de os dois livros de Crônicas nas Bíblias católicas mais antigas são chamados de os dois livros de Paralipômenos, palavra que significa outras coisas ou restante. Os livros de Esdras e Neemias nas Bíblias católicas são frequentemente os dois livros de Esdras. Esta história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolimitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode, olha que interessante, nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas no Novo Testamento citar como escritura o livro de Enoque, que nenhuma das versões modernas, sejam judaicas, católicas ou protestantes, considera canônico. Judas 14:15. Então eu vou reler esse trechinho aqui. Mas também, eu vou repetir o parágrafo. Essa história complexa não somente explica a diversidade e as diferenças entre o cânon alexandrino, que coincide com o católico romano, e o jerosolimitano, que coincide com o protestante, mas também nos ajuda a entender como pode a Epístola de Judas no Novo Testamento citar como escritura o livro de Enoque, que nenhuma das versões modernas, sejam judaicas, católicas ou protestantes, considera canônico. Aí fica a critério de cada um, entendeu o que está escrito. Que eu acho muito claro, né? Porque eu já mostrei para vocês que os historiadores, especialistas em origem do cristianismo, deixam bem claro que Judas, quando cita o livro de Enoque, ele citou como escritura sagrada. Eu acho inquestionável. Então, mas para aqueles que não compreendem assim, tem mais um testemunho aqui. Publicado pela CPAD, a Bíblia na Igreja Antiga, sua criação, uso e interpretação. Justo L. Gonzalez. Aqui eu vou citar mais um livro publicado pela CPAD. O Plano Divino, através dos séculos. As dispensações que Deus estabeleceu para Israel, a Igreja e para o mundo. N. Lawrence Olson. Publicado em 2022. Essa aqui já vem sendo reimpressa, né? Então eu vou ler aqui nas páginas 200, na página 200. No item G, fala sobre o julgamento dos anjos. Ele cita Judas 6.
Aí ele fala assim: o tempo em que os anjos serão julgados não está definitivamente estabelecido nas Escrituras, mas nos parece que provavelmente ocorrerá na mesma ocasião do grande trono branco, ao fim do milênio. Satanás e algumas de suas hostes, pelo menos, vou repetir, Satanás e algumas de suas hostes, pelo menos, estão em liberdade agora para operarem os seus desígnios dentro dos limites estabelecidos por Deus. Enquanto alguns dos anjos, Judas 6, por causa de pecados especiais, estão algemados nas trevas, aguardando o juízo daquele grande dia. Satanás está primeiramente algemado no início do milênio e então, ao fim desse período, será banido para o lago de fogo por toda a eternidade. Então, vocês veem aqui, né? Enquanto alguns dos anjos, Judas 6, por causa de pecados especiais. Que pecados especiais seria isso? Por causa, justamente Judas 6 e versículo 7, que complementa, fala que os anjos, assim como Sodoma e Gomorra, né, pecaram sexualmente. E vocês podem confirmar isso também abundantemente. Por exemplo, vocês podem pegar o Novo Testamento interpretado interlinear, grego, português, publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira. Vocês podem... não vou nem citar, vocês podem ver os vídeos que eu já fiz, então esse é um detalhe. Que na tradução da Sociedade Bíblica tem uma versão NTLH, né? Então ela já coloca como sendo os anjos que pecaram igual Sodoma e Gomorra. Em um caso, pecado sexual. E aqui na página 215, ele faz uma, eu vejo como um remendo, mas vocês tiram as suas conclusões. Na página 215, fala também dos anjos decaídos. No item 2, ele fala os anjos atualmente algemados nas trevas. Ele fala, esta classe de anjos, mencionada em Judas 6 e 2 Pedro 2,4, está reservada em cadeias e trevas, ou no lugar chamado Tártaro, Tartarus em grego, classificado por alguns eruditos como sendo um lugar separado do Hades, ou, como é mais provável, o próprio abismo. A razão porque Deus não lhes permite a liberdade, certamente é porque o seu pecado, o de deixar o seu próprio domicílio, ou reino de vida e de ministério, foi muito grave. Judas 6, que nós acabamos de ver lá, que ele fala como pecados especiais. Pode ser também que sejam revestidos de tanto poder que Deus julgue inconveniente estarem em liberdade. Serão julgados certamente na ocasião do grande trono branco, e os crentes ajudarão a julgar os anjos. 1 Colossenses 6:3. Então, eu vou deixar aqui para vocês tirarem essas conclusões, né? O que vocês acham disso, né? Aqui também tem um livrinho que não sei se alguém conhece, né? Eu estava aqui vendo aqui, Manual das Doutrinas das Assembleias de Deus. É antigo isso aqui, em 2012, foi publicado. Então vocês veem, né, que o Justo Gonzalez, naquele livro que eu mostrei para vocês, ele também confirma que Judas, quando citou o livro de Enoque, citou ele como escritura. Que é óbvio, né? Judas, irmão de Jesus, jamais citaria um livro que não gozasse de respeito, como era o caso do livro de Enoque, né? Até eu acho engraçado, né? Jesus mesmo, praticamente ele cita o livro de Enoque, né? Ele faz menção. Quando aquela mulher que teve vários esposos, né? Vários maridos, e
as pessoas perguntam para Jesus, né, no céu, como é que vai ser, né? Ele fala assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, né? Que no céu não se dão, nesse caso, nem se dão em casamento, serão como os anjos no céu. Claro, os anjos fiéis. Que Judas fala, e aos anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram seu domicílio, Deus reservou em cadeias eternas. Jesus, quando ele fala isso, ele está praticamente recordando o livro de Enoque, que quando os anjos pecam com as mulheres, lá é dito, né, que Deus os repreende e dizendo assim, como é que vocês puderam, por que vocês se mancharam com as mulheres, sendo que vocês têm vida eterna, por isso eu não vos dei esposas. Lá está escrito isso. O livro de Enoque não endossa nada, eles mostram realmente Deus castigando os anjos, porque Deus criou eles não precisando de esposas, e Deus os repreende por causa disso, e Jesus torna a dizer isso, vocês errais porque não conhecem as Escrituras, porque a tradição dos vigilantes, que é a primeira parte e a mais antiga do livro de Enoque, era bem conhecida na época, todos os judeus conheciam, tanto é que Judas cita, e Judas fala, eu vou relembrar o que vocês já sabem, né? Aí fala, cita até o caso dos anjos, né? Eu estava vendo aqui essa declaração de fé da Assembleia de Deus, e eu tenho consciência tranquila, porque quando eu me batizei na Assembleia de Deus, eu era jovem ainda, então não tinha essa declaração de fé, e não era abordado muitos assuntos, né, interessantes. Você estava vendo aqui, e eu posso falar assim, de consciência tranquila, uma coisa aqui que eu estava vendo, né, eu penso diferente. Não é um caso de questão que envolve a salvação, mas fala do fôlego de vida nos animais. Eu tenho plena convicção que os animais não foram criados à toa por Deus. E os animais, por serem puros, eu tenho total convicção que eles passam dessa vida para o paraíso direto, sem medo de errar, consciência tranquila. Eu acho que muitos que tiveram animais, que convivem com animais, percebem isso, que os animais não são maquininhas, não são brinquedinhos que aparecem de sirvão, tal. Eu estava lendo aqui, né, eu estava vendo aqui, eu vou ler para vocês, no item 6 da página 80, não é uma crítica, é uma confissão de fé, foi elaborada por pessoas de respeito, é um entendimento, né? Mas futuramente eu quero fazer vídeos sobre essa questão dos animais, não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, mas eu vou ler aqui, né? Qual é o entendimento que está aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Não estou me opondo. Como nós vivemos num mundo livre, né, a gente pensa, cada um tem sua consciência. E eu achei interessante aqui que a interpretação que está aqui, né? Os animais foram criados por Deus conforme sua espécie, Gênesis 1, 21, 24, 25. Mas o ser humano foi criado à imagem de Deus, o criou, macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. Certíssimo. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e as plantas, sendo que a nossa estrutura física é a mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. As Escrituras chamam de alma vivente tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O termo sangue é, às vezes, usado para designar a vida dos animais. Assim como nem toda a carne é uma mesma carne,
1 Coríntios 15, 39, da mesma forma, nem toda alma é uma mesma alma, evidente. Pois Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Assim sendo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. É questionável essa exclusividade, mas não vou questionar. A alma dos animais irracionais é extinta na morte deles, mas não é isso que acontece com os seres humanos. A declaração de Eclesiastes 3, 19 e 21 não faz menção na palavra alma, o que revela a morte física comum tanto aos humanos como aos animais irracionais. Então eu acho precipitado essa afirmação. A alma dos animais irracionais é extinta na morte deles. Na Bíblia não consta isso. Então, fica aqui uma questão, né, de consciência, né? Eu sempre avaliei os animais, sempre tive animais, vejo pesquisas dos animais, os cientistas cada vez descobrindo mais coisas sobre os animais, que eles têm idioma entre eles, né? Raciocinam e muitas coisas mais. Então, fora isso, eu pretendo fazer uns vídeos sobre os animais, né? Não sei se eu vou ter tempo, né? Nada relacionado ao livro de Enoque. Apesar que o segundo livro de Enoque faz uma declaração que os animais serão testemunhas contra aqueles que os maltrataram aqui na Terra, né? Mas é uma questão que cada um tem uma interpretação, né? Eu vejo assim, né? Se os animais, o sangue dos animais no Antigo Testamento simbolizavam, né, a morte deles por serem inocentes, simbolizavam o Messias, né? A morte do Messias. Será que os animais são extintos na sua morte? É interessante. É um assunto muito complexo, né? Mas eu, da minha parte, eu tenho convicção absoluta, né, que na morte dos animais eles passam direto para o paraíso. Então, pessoal, ficamos por aqui. Mais 2 livros da CPAD, tocando claramente no livro de Enoque. O Justo Gonzalez mostra que, historicamente, o livro de Enoque ele foi citado como escritura, e o outro abordando a questão dos anjos de Judas 6. Mas evitando qualquer polêmica, por isso que eu li o que a Assembleia de Deus, o dogma de fé, né? A declaração de fé fala sobre os livros apócrifos, né? Então é isso aí, ficamos por aqui então. Até a próxima.